desconstruir saudosismo aqui de novo. Ave Maria, não aguento mais. Tô brincando, não aguento. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, pegando o link, jogando nos seus grupinhos de WhatsApp. Brasil de 2006. Volta e meia, eu vejo meme, eu vejo foto e muita gente falando, que saudade. Aquilo aqui era time. E aí eu sinto informar, não, aquilo não era time, porque aquele time não deu certo. E aí muita gente fala, que saudade, olha como esse time era espetacular, esse era o Brasil que eu gostava de ver. Mas tem um detalhe, aquele Brasil que normalmente aparece nas fotos é um Brasil que jogou pouquíssimas vezes junto e que como time, como engrenagem, não funcionou. Deixando claro, eu entendo que a gente tinha ali uma reunião raríssima de nomes muito fortes e de jogadores muito bons. Alguns já consagrados e outros que estavam no caminho para se consolidarem como grandes nomes. Você tinha ali já o Dida, que era um nome mundial, Cafu, Roberto Carlos, próprio Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. E você tinha gente se consolidando como Kaká e Adriano. E o futuro, que era o Robinho. Então você tinha basicamente tudo ali naquela seleção, fora nomes importantíssimos como o Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Emerson, que também tinham muito respaldo mundial. Então sim, aquela seleção no papel era espetacular. E você sentir saudade do que aqueles caras produziram na carreira, ok, mas enquanto time, aquela equipe não deu razão para isso não. E aproveitando aqui a dica do aplicativo OneFootball. Tá no link da descrição desse vídeo, você clica lá, baixa o OneFootball e tem acesso a tempo real, estatística, tabela dos campeonatos, você pode personificar e seguir o time específico, seu jogador específico, lembrando o OneFootball em mais de 180 países, mais de 20 milhões de downloads, 100% de graça. Vamos lá, seleção em 2006, ela foi se construindo depois da Copa das Confederações de 2005, ou seja, um ano antes da Copa da Alemanha. Só que tem uma questão, o Ronaldo Fenômeno não foi para a Copa das Confederações, nem ele, nem Cafu, nem Roberto Carlos, eles foram meio que poupados. Os laterais eram Cicinho e Gilberto, e o time que é campeão, ele tem 4 caras que eram reservas na escalação contra a Argentina, por exemplo. Além do Cicinho e do Gilberto, você tinha o Roque Júnior e o Robinho. Esses caras não eram titulares da seleção. E aquele time tem muita culpa no que foi construído de positivo que acabou desembocando na Copa da Alemanha. Porque é o seguinte, aquela seleção, até então, ela era ok. O Parreira era cornetado aqui, acolá e tal. Lembrando, tinha sido campeão em 2004 da Copa América, já sem os principais nomes, porque depois do título de 2002 da Copa do Mundo, muitos jogadores tiveram meio que férias da seleção. Os grandes nomes, eles vinham sazonalmente para a seleção. Mas chegou na Copa das Confederações, alguns foram poupados. Então, o time que foi não era o time que iria ser titular na Alemanha, porque não era esse time que o Parreira tinha na mente. Mas beleza, foi com essa galera. E o Cicinho tava jogando muito, o Gilberto jogando muito, o Robinho tava muito bem, o Ronaldinho Gaúcho jogando uma barbaridade, o Adriano nem se fala, enfim, o Roque Júnior bem também. Mas até as semifinais, a seleção inclusive passou por momentos bem difíceis. Na primeira fase, ganha da Grécia, mas depois perde para o México por 1-0 e empata com o Japão. Se o Japão ganha, o Brasil nem passava de fase. Então o Brasil chegou tenso para passar de fase. E o Japão teve até gol anulado. Poderia ter eliminado o Brasil, a história seria completamente diferente. E aí beleza, então a Copa das Confederações, a primeira fase do Brasil é cheia de corneta e até então nada encantador. O time vai jogar bem contra a Alemanha, 3-2, e na final contra a Argentina, que aí é a grande atuação, 4-1. Ele passa de um time com muito talento e promissor a favorito. E aí fica aquele oba-oba e tal. Ok. Pula um ano pro tal quadrado mágico jogar. Só que a grande atuação da seleção antes da Copa do Mundo foi 5-0 contra o Chile, o jogo que cravou a classificação do Brasil para a Copa do Mundo, com 2 rodadas de antecedência. Mas naquela altura o Brasil nem líder das eliminatórias era a Argentina líder. E aí chega esse jogo contra o Chile, uma atuação maravilhosa. E aí tem a nomenclatura quadrado mágico, que vai bater inclusive no site da CBF, narração emblemática do Galvão, no segundo gol do Brasil, que é um gol de fato, um golaço. É o gol do quadrado mágico! De Robinho para Adriano, de Adriano para o Kaká, de Kaká para o Ronaldo, de Ronaldo para o Robinho, de Robinho para a rede.
Segura o Brasil que eu quero ver! O Ronaldinho Gaúcho não estava nesse jogo, porque estava suspenso. Então a grande atuação antes da Copa do Mundo não tinha o Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, o nome dado para o quadrado mágico não tinha um dos quatro, porque tinha o Robinho. E aí vem um fio condutor. Em todas as grandes atuações da seleção antes da Copa do Mundo, que as pessoas se empolgaram, o Robinho sempre estava lá. Só que o Robinho não era titular do quadrado. O quadrado não tinha o Robinho. O quadrado ele era desequilibrado porque ele tinha o Ronaldinho centralizado, e não era assim que ele jogava no Barcelona. Tinha o Kaká fazendo um papel de meio armador, que ele não fazia no Milan, porque ele encostava como um segundo atacante. E você tinha Adriano e Ronaldo brigando por espaço dentro da área. Então, 2 dos 4 estavam sacrificados. Então, assim, em termos de sustentação tática, esse time ele tinha várias fragilidades que ficaram evidentes no pior momento, na Copa do Mundo. Tanto que o time começa a Copa do Mundo com os 4, mas nada brilhante. Inclusive a Copa do Ronaldinho é muito ruim, do Ronaldinho Gaúcho, com uma assistência só e menos de 10 finalizações em todos os 5 jogos. E aí o jogo mais sensível contra a França, o quadrado é desfeito, porque o Adriano sai do time, porque estava na cara que era desequilibrado. E a seleção que vai para a Copa tem os retornos de Cafu e Roberto Carlos. Quando o Cicinho muita gente pedia para ser o titular porque ele vinha pedindo passagem, mas aí tinha a questão dos recordes e tal, e jogou o Cafu. No final das contas, a seleção antes da Copa do Mundo, o quadrado mágico ideal na cabeça das pessoas, tinha feito um jogo oficial. E aí na Copa do Mundo faz mais 3 jogos oficiais. Ou seja, no geral, o quadrado mágico jogou oficialmente o quadrado mágico ideal 4 vezes. E essa seleção foi eliminada nas quartas de final, sem ter feito uma Copa brilhante, sem o Ronaldo ter jogado muito, uma Copa discretíssima do Adriano e péssima do Ronaldinho Gaúcho. Com esta escalação, simplesmente ela não funcionou. Ah, mas na mão de fulano, ah, mas esse time, ah, mas esse talento. Aí o si não entra. Como time, não funcionou. Você dizer que sente saudade dos caras, individualmente falando, ah, como eu gostaria de ver outro Ronaldo, outro Ronaldinho Gaúcho, outro Kaká, outro Adriano, ok. Aquele time reunido não tem motivo para dar saudade. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, compartilhe o conteúdo, comente por aí, pega o link, joga no grupinho de WhatsApp, e volte sempre, nós estamos juntos. Um abraço.